Já vou começar com as perguntas. Ontem dei um castigo à minha filha, que era para ficar sem o iPad o resto da semana. Hoje, sem eu dizer nada, teve um ótimo comportamento e decidi retirar o castigo, como recompensa por se ter portado tão bem. O meu marido discordou totalmente. Diz que os castigos são para levar até ao fim. Eu achei que ela merecia esta recompensa. Achas que fiz mal? Olá! Então há aqui 4 aspectos que eu quero falar contigo. Um que tem a ver com os castigos e com os prémios, o outro que tem a ver com a colocação do castigo em si, e já com a questão que tu colocaste diretamente, outro que tem a ver com o retirar do castigo que a mim me soou a prémio, e outro que tem a ver com a discordância entre ti e o teu marido. Então, indo já para o primeiro ponto, o polo do castigo com o polo do prémio aproximam-os no sentido em que tanto um como o outro fazem ou estimulam possivelmente respostas dos nossos filhos que nós não queremos que eles no futuro façam crescer. Porquê? Porque quando nós colocamos um prémio ou quando nós colocamos um castigo, no prémio a criança vai atrás da recompensa e nós sabemos que de futuro, muitas vezes nós fazemos aquilo que achamos que está certo e não somos recompensados por isso. E isso gera-nos uma maior frustração. Este é um primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com o castigo. E quando a criança, muitas vezes o castigo é imprevisível. A criança nem sabe que vai sequer ser castigada. É algo que é imprevisível. A criança não tem um comportamento ou as atitudes da criança não correspondem com aquilo que são as nossas expectativas, que muitas vezes nem sequer são partilhadas com eles, então e nós castigamos e sancionamos. Isto aumenta os índices de medo da criança, porque ela muitas vezes nem sabe como é que é suposto comportar-se e tem um determinado comportamento que nós consideramos descontextualizado e que não vai de acordo com aquilo que nós queremos e castigamos a criança. Não existe uma previsibilidade para que a criança, inclusive, possa decidir perante o seu comportamento. E é daí, ou por aí, que eu pego para dar seguimento ao aspecto seguinte, que tem a ver com a consequência. E a diferença entre a consequência e o castigo é que na consequência nós vamos conversar com a criança, nós vamos colocar-lhe aquilo que nós pretendemos. Olha, eu pretendo que aconteça isto desta forma, porque é importante disto desta maneira e desta, por este motivo, assim e assim. Ok, o que é que tu percebeste daquilo que eu acabei de dizer? Ele vai nos dizer aquilo que percebeu daquilo que acabámos de dizer e, a partir daí, nós percebemos que a criança percebeu, dizer, olha, se isto não acontecer desta forma ou se acontecer da outra forma, então vai haver uma consequência. E a consequência é esta. As consequências podem ser naturais ou não naturais. As naturais são, por exemplo, se chegas atrasado à escola, vais ter falta. Uma consequência que possa não ser esta, poderia ser, olha, o despertador vai tocar, nós acordámos que para chegarmos a horas à escola é importante que tu te levantes quando o despertador toca, então se tu não te levantares quando o despertador toca, isso vai colocar em causa tu chegares a horas à escola. Então, nesse caso, o que vai acontecer é isto. E damos a possibilidade à criança de decidir previamente, decidir aquilo que quer fazer, sabendo ela já qual será a consequência. Convém que esta consequência esteja diretamente relacionada com aquilo que acontece. Não é de esperar que a criança, vamos supor, não corresponder a acordar à hora que o despertador toque, à noite não possa comer sobremesa. Não existe um relacionamento entre uma e outra. Então é importante que se diga, olha, se calhar se tu, de facto, acontecer de não te levantares quando o despertador toca, então no dia a seguir vamos pôr o despertador mais cedo, 15 minutos. Por exemplo, está relacionado, a criança compreende mais facilmente e melhor. O segundo ponto tinha a ver com o castigo, a aplicação do castigo, e eu já expliquei anteriormente. Então vamos já diretamente ao terceiro ponto. E o terceiro ponto tinha a ver com o retirar do castigo como um prémio, que foi isso que me soou, sinceramente. Posso não ter percebido bem e acredito que o tenha percebido bem. Como a criança se portou bem,
se portou tão bem, então eu vou-lhe retirar o castigo. Então, o teu marido discordou disso. Então, ao retirar o castigo, sem haver ou um enquadramento prévio, sem que haja uma explicação do assunto, então, de facto, a criança não vai perceber. Da mesma maneira que tu muitas vezes lhe aplicas o castigo e ela não vai perceber porque é que está a ser castigada, porque não lhe foi explicado anteriormente porquê de ser importante comportar-se de determinada maneira, também não vai compreender porque é que lhe o retiraram. Então, isto também não lhe dá autonomia. Isto também não lhe dá um raciocínio lógico para que ela consiga compreender e comportar-se de futuro. Então, as consequências, e agora voltando às consequências, quando são colocadas é importante que sejam aplicadas. E é importante para que compreendam que existem consequências dos nossos comportamentos e das nossas decisões. Okay? Agora, nós podemos chegar à conclusão que aquela consequência foi excessiva para aquilo que aconteceu. Então, mais uma vez, é importante que haja um enquadramento. Olha, vamos conversar. Eu entendo que na altura estava muito zangada, estava mesmo aborrecida e que te coloquei uma consequência que, na minha perspectiva, foi, ou que falei contigo de uma consequência que, no fundo, para mim, foi excessiva. Então eu acredito que nós podemos conversar e encontrar aqui uma consequência mais ajustada àquilo que aconteceu. O que é que te parece? E a partir daí, continua a conversa. Existe um enquadramento, a criança compreende e assimila bastante melhor. O último ponto tinha a ver com a discordância entre marido e mulher. Então, neste caso, entre o casal. Então, é importante que haja aqui uma conversa. O cenário idílico é que possam conversar antecipadamente e decidir o que é que vai acontecer em todas as circunstâncias. E isso não acontece. Muitas vezes não acontece e nós sabemos. Nós disparamos com uma resposta que não foi previamente abordada com o nosso companheiro ou companheira. E o que pode acontecer é, de facto, haver ali uma discordância e haver, eventualmente, até uma discussão. E isto não tem que acontecer, não é obrigatório que aconteça. Nós podemos discordar e podemos conversar e podemos debater os assuntos, quer seja à frente dos nossos filhos, quer não seja, o ideal é que não seja, e podemos fazê-lo de uma forma tranquila, de uma forma respeitosa. E podemos chegar a conclusões e podemos conversar. O ideal é que seja conversado antecipadamente, como referi antes. Agora, pode não acontecer. E o ideal, como respondi há pouco, é que a consequência, ao ser aplicada, não ser retirada. Penso que esclareci as tuas perguntas e até uma próxima.